Existe um detalhe nesta chegada que talvez você já tenha percebido. O Xiamen Express está entrando na região da portonave, em Navegantes, praticamente de ré. Mas por que um navio com mais de 300 metros de comprimento faria uma aproximação dessa maneira? A resposta está na própria configuração do complexo portuário e na forma como grandes navios porta-contêineres precisam ser conduzidos pelo canal do rio Itajaí a sul. E hoje vamos conhecer um pouco melhor o gigante que estamos vendo nas imagens. Este é o Xiamen Express, um navio porta-contêineres operado pela Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo. O navio foi construído em 2015 e possui aproximadamente 337 metros de comprimento e 48 metros de largura. Para você ter uma ideia do tamanho, estamos falando de uma embarcação com mais de 3 centenas de metros de comprimento e quase 50 metros de largura. Sua capacidade nominal fica na faixa dos 10.000 TEUs. TEU é a unidade utilizada no transporte marítimo para representar um contêiner padrão de 20 pés. Isso significa que, em condições adequadas de operação, um único navio dessa categoria pode transportar milhares de unidades de carga em uma viagem. Mas existe um detalhe importante. Capacidade máxima não significa que o navio esteja sempre completamente carregado. E é justamente isso que podemos perceber nesta gravação. O Xiamen Express aparece com uma quantidade relativamente pequena de contêineres em comparação com aquilo que estamos acostumados a ver em fotografias de navios totalmente carregados. À primeira vista, pode parecer estranho. Afinal, por que uma empresa colocaria um navio desse tamanho para navegar quase vazio? Na realidade, isso pode acontecer por vários motivos. A carga de um porta-contêineres é distribuída de acordo com a rota, os portos que serão visitados, os destinos de cada contêiner, o equilíbrio da embarcação e o planejamento logístico da viagem. Um navio pode carregar e descarregar parte da sua carga em diferentes portos ao longo da rota. Por isso, a quantidade de contêineres que vemos em determinado momento representa apenas uma fotografia daquela etapa da viagem. E existe ainda outro fator importante, a estabilidade. Os contêineres não são simplesmente colocados onde existe espaço. A distribuição da carga precisa ser planejada para manter o equilíbrio do navio, controlar esforços estruturais e garantir condições adequadas de navegação. É uma verdadeira operação de engenharia. Agora vamos voltar para a imagem. O Xiamen Express está realizando uma aproximação controlada pelo canal do rio Itajaí a sul em direção à portonave. Quando observamos um navio desse tamanho movimentando-se lentamente, pode parecer que ele simplesmente está seguindo em linha reta. Mas existe muito mais acontecendo. Durante uma operação portuária, o comandante trabalha em conjunto com o prático, profissional que possui conhecimento específico das condições locais de navegação. Profundidade, correnteza, vento, largura do canal, tráfego e características da área de manobra são fatores que precisam ser considerados. E quando estamos falando de uma embarcação de aproximadamente 337 metros, pequenos erros de posicionamento podem representar grandes distâncias na extremidade do navio. Por isso, a velocidade é reduzida e os movimentos são realizados de maneira extremamente controlada. A entrada de ré também permite posicionar a embarcação de acordo com a sequência da operação e com as características do acesso ao terminal. É importante lembrar que o comportamento de um navio desse tamanho não é igual ao de uma pequena embarcação. Existe uma enorme massa em movimento. Mesmo depois de reduzir a potência, o navio continua possuindo inércia. É justamente essa característica que torna a experiência dos profissionais envolvidos tão importante. Outro detalhe interessante é que o Xiamen Express possui sistemas modernos de navegação e comunicação que permitem à tripulação acompanhar continuamente a posição e as condições da embarcação. Mas tecnologia e experiência não competem entre si. Elas trabalham juntas. Os equipamentos fornecem informações. Os profissionais interpretam essas informações e tomam decisões. E é essa combinação que permite conduzir um gigante como o Xiamen Express por um ambiente portuário muito mais restrito do que o oceano aberto. Quando vemos o navio no mar, seu tamanho impressiona. Mas é justamente quando ele entra em um canal que percebemos a verdadeira dimensão dessa embarcação. No oceano, 337 metros parecem fazer parte de um espaço gigantesco.
No canal do rio Itajaí-Açu, cada metro passa a fazer diferença. E talvez essa seja uma das partes mais interessantes do Shipspot. Não estamos apenas observando um navio. Estamos observando uma operação logística acontecendo diante dos nossos olhos. Um navio como o Xiamen Express pode conectar diferentes continentes através de uma única viagem, transportando produtos, matérias-primas e componentes que fazem parte da economia mundial. E mesmo quando ele parece estar quase vazio, existe uma razão logística por trás daquela configuração. Agora quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de entrar no Xiamen Express e conhecer apenas uma parte do navio, qual escolheria? A ponte de comando? A sala de máquinas? Ou o enorme convés onde ficam os contêineres? Eu, particularmente, teria muita curiosidade de conhecer a ponte de comando e observar como uma embarcação desse tamanho é controlada durante uma entrada como esta. Agora quero saber a sua escolha. Escreva nos comentários qual parte você gostaria de conhecer. E se você gosta de navios, portos, engenharia marítima e das operações que acontecem aqui na região de Itajaí e Navegantes, acompanhe o Brasil por dentro. Porque aqui, cada navio tem uma história diferente. E quanto mais observamos, mais percebemos que por trás de uma simples chegada existe uma enorme operação de engenharia.